Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal? Como vocês estão? Vamos lá? Nossa aula hoje é de literatura, hein? Hoje estaremos estudando o simbolismo, mas dessa vez será em Portugal. Na semana anterior estudamos simbolismo no Brasil. Vimos suas características, a questão da sinestesia, a questão do uso da imaginação. Vimos as características de autores, conhecemos o autor Luís de Souza e também Alfonso de Guimarães. Hoje, o nosso estudo é simbolismo em Portugal, na página 73 do módulo de vocês. Vamos iniciar então nosso entendimento quanto ao simbolismo em Portugal, do que se trata o simbolismo em Portugal. O simbolismo em Portugal teve também influência da França, então assim como a maioria das escolas literárias, o simbolismo em Portugal também foi influenciado por uma mudança no cenário literário e artístico da França. Por isso mesmo, não se verificam diferenças significativas entre os conceitos estéticos dos poetas portugueses e dos brasileiros. Então, estudar simbolismo no Brasil é basicamente o mesmo que estudar simbolismo em Portugal. Não temos grandes modificações. Então, nós vamos encontrar ali o uso da imaginação livre, a exploração dos 5 sentidos, da audição, da visão, do olfato, da audição, através da linguagem poética. Isso é a sinestesia, essa mistura de sentidos através da linguagem poética, certo? Então, basicamente, as características que nós encontramos em simbolismo Brasil, vamos encontrar em simbolismo Portugal. Como autores de destaque, nós temos Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. E é isso que nós vamos dar uma olhada agora em cada um desses autores. Vamos entender os autores. Primeiro, Eugênio de Castro. Ele foi responsável por introduzir o simbolismo em Portugal. Isso em 1890, quando ele lança o livro O Aristos. Então, com esse livro, em 1890, através de Eugênio de Castro, é iniciado o simbolismo em Portugal. Mas o poema mais conhecido dele, que se destaca, se chama Um Sonho. Nesse poema, Eugênio de Castro revela a sua habilidade com o uso da sinestesia, dessa mistura de sentidos. Também tem uma musicalidade e a imprecisão, que são características comuns da história da escola literária simbolista, do simbolismo. Então, Eugênio de Castro, através de Um Sonho, ele demonstra toda a sua característica e habilidade e domínio do simbolismo, certo? Antônio Nobre publicou uma única obra durante a sua vida, que se chama Só, em 1882. Porém, depois da sua morte, póstumamente, foram lançados 2 livros, Despedidas e Primeiros Versos. Então, em vida, ele publicou somente uma obra. Após a sua morte, foram publicadas mais 2 obras, 2 livros dele. Através de alguém teve contato com aquela publicação, alguém conheceu esse livro, ele não deu tempo dele em vida lançar, então postumamente foi lançado 2 livros dele. A poesia dele segue as linhas da oralidade, então parece uma conversa, porém com toque sofisticado da poesia. Já Camilo Peçanha tem como sua poesia o retrato da perspectiva pessimista da vida, o que lembra um pouco a segunda geração do romantismo, certo? Os textos deles apresentam desilusões da vida. E é interessante que ele não chegou a publicar livros, mas não quer dizer que ele morreu, não. Ele não dava tanta importância, apesar de compor, de ter esse momento nostálgico, essa coisa pessimista, aquela tristeza. Ele escrevia muito, mas não publicava. E o que aconteceu é que um amigo dele, João de Castro Osório, ele reuniu essas poesias que estavam espalhadas. Achou um aqui, achou outro ali, e fez essa composição de várias poesias escritas por Camilo Peçanha, e daí então publicou esses poemas diversos que são reunidos em um título, Clepsídria, publicado em 1820. No momento que essa obra é publicada, o próprio Camilo Peçanha está trabalhando em Macau, em uma outra cidade. Então é interessante que é um autor que não tinha o foco na literatura, apesar de compor grandes obras.
Então esse é o breve estudo do simbolismo em Portugal. Então já demos simbolismo no Brasil, simbolismo em Portugal e agora finalmente, a partir das nossas próximas aulas, vamos ter contato com a literatura mais moderna, né? Já fizemos uma revisão geral desde a primeira unidade, começamos lá com gênero lírico, gênero dramático, narrativo, depois passamos para trovadorismo, aí viemos lá com classicismo, humanismo, quinhentismo, e passeamos, fomos para o romantismo na segunda unidade, foi basicamente romantismo, né? E aí, agora sim, quase que na metade da terceira unidade, vamos na próxima semana para o pré-modernismo, aí depois que vamos chegar nas vanguardas, depois modernismo em Portugal, Semana de Arte Moderna no Brasil, e por aí é que vamos, certo? A partir de agora, as aulas já não serão só assuntos que vocês já estudaram, não terão mais esse clima de revisão, tá bom? E a atividade para casa fica nas páginas 75, 76 e 77. Qualquer dúvida, fale comigo. Quem estiver produzindo algo referente ao trabalho e surgiu alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até amanhã com a nossa aula de literatura.